mas eu vou fazer de novo. Outro final, com certeza. Larissa, hoje é a última aula de conteúdo, tá? A próxima aula é aula de revisão. Aí a gente vai ver todas as aulas e com alguns exercícios no final. Quem puder, eu peço para assistir, tá? Fazer um esforcinho a mais, pra gente dar uma passada em tudo. E a gente faz junto alguns exercícios. Não muitos, que não dá tempo, né? Porque vou ter que revisar a matéria toda e uns exercícios. Tá bom? Adilane, boa noite. Naide Nutrição. Amo você, hater de Skull Beat. Deus me livre, gente. É muito ruim. Daniele, 71 anos, né? Cindy Lauper, viu? Acertei. Cindy Lauper tá setentona já, cara. Vai dar outra matéria pra gente ou o professor muda? Depende, galera. Depende. Essa matéria, ela é junto com essa disciplina, né? Ela é junto com uma outra que ela é mais abrangente. Acho que eu expliquei isso em alguma aula. Que é organização microscópica dos sistemas. Então, primeiro a gente olha para os tecidos e depois a gente vai olhar nos tecidos, nos sistemas. Tanto que a gente não viu tanto, né? Nossa, se no coração tem o quê? A gente só falou de tecido muscular cardíaco, né? Porque em outra disciplina, a gente vai olhar mais em aberto, ou seja, vai olhar o coração, vai olhar as veias, artérias, a gente vai olhar o rim inteiro. Tá? Então é uma disciplina que ela é meio que complementar a essa. Essa disciplina geralmente sou eu que dou. Fui eu mesmo que produzi o material, o conteúdo, as avaliações, e fui eu mesmo que dou. Vocês devem, no mínimo, ter mais essa disciplina comigo. O resto não é garantido. Tá? Mai, boa noite. Gabriele, boa noite. Roxane, prova dia 2 dessa semana, então estudem, galera. Fernanda, boa noite. Então, quem é biomedicina vai estar comigo algumas outras vezes mais, possivelmente, tá? Mas quem for dos outros cursos, nutrição, fisioterapia, enfermagem e tal, vai começar a ter as disciplinas dos cursos de vocês. Aí vocês vão me ver menos, ou talvez não vão me ver mais, tá? Mas isso faz parte, galera. Quem quiser me ver aí, eu vou ver se eu volto a dar aula presencial, possivelmente na Barra ou na Tijuca. Aí a gente se vê nas aulas, a gente vai se esbarrando por aí na vida. As provas já começam amanhã e terminam no dia 24. Como que é a próxima aula de revisão? Esse é o calendário, gente. Eu cumpro o calendário. Aí a gestão aqui organiza o calendário e as aulas são nesses dias. Se as provas são antes ou depois, aí eu não tenho como fazer nada. Tá? Aula de revisão depois da prova. Eu vou verificar então, gente. Eu vou olhar o calendário. Se eles colocaram as revisões antes, eu deixo gravado, né, a prova de revisão. Tá? Mas eu não sei o controle isso não, tá, gente? São questionamentos que não cabem a mim, porque eu não resolvo absolutamente nada. Eles escalam os dias, eu dou aula e é isso. A Vitória tá falando que ficou decepcionada com o final dela, muito pacífico. O meu foi uma porradaria descambada. Todos os androides morreram. Não, você tem que sair na porrada, não tem jeito. Chega uma hora que não tem jeito, não. Essa parte da garotinha pega mesmo. Pegou pra mim também. Beatriz ia ter os 4 anos comigo. Não vai ter. Quando chegar na parte específica de biomedicina, de hematologia, parte de análise clínica, aí são outros professores, são os professores específicos dessa área. Aí não é comigo. Dá aula na Tijuca. Pretendo, porque eu trabalho do lado, né? Só que tem que ter horário compatível comigo, né? Às vezes não tem. Luzieide, boa noite. Tudo não tem pessoa chegar, tá? Tem muita gente chegando ainda. A revisão tá pro dia 28, tanto que a prova é dia 24. Eu vou ler o calendário, tá, gente? Se o calendário agendou a minha aula para antes, eu vou gravar antes, tá? Se eu tiver que gravar pra semana que vem, quer dizer, se for para gravar antes da aula da semana que vem, eu já vou deixar gravada amanhã, tá? Eu gravo amanhã e ela já fica disponível para vocês. A prova é final de semana, termina na terça. Eu vou tentar gravar amanhã. Opa, alguém botou o calendário aqui. 20/9. Aula 6, mais revisão gravada. Então beleza. A Márcia botou o calendário aqui. Eu só vou bater se tá certo esse calendário, tá, Márcia? Teremos, então, possivelmente amanhã, no mais tardar, explodindo, domingo, a aula gravada, tá? O mais explodindo possível. Não vai mais tela comigo. Não, gente, não é garantia, não. Vai que me botam aí na marra. Acho que eu tenho que escolher. Às vezes eu não tenho escolha, não. Vai ter aula sim, gente. Calma. Vamos lá, pessoal. Podemos começar? Quem chegou já chegou. Quem chegou já pegou o caderno. Né? Eu conversei com essa turma, não sei se todos assistiram a aula passada, que a gente mudou a nossa maneira de estudar por um breve momento, né? Porque os assuntos de histologia, de tecidos, eram assuntos de informações em blocos. Só que na embriologia são informações em processos, né? Uma coisa leva a outra. Então você tem que ficar mais atento com o raciocínio linear, ou seja, de onde começa e onde termina, noção de início, meio e fim, relações de causa e consequência. É importante estudar pensando nessas estratégias, tá? O material não está aparecendo para vocês, não? Né? Tá no slide amarelo de refresh? Aqui para mim sumiu por um momento. Deixa eu pegar minha água aqui enquanto vocês respondem aí. Aí eu queria abrir uma água com gás. Acho que eu vou abrir aqui. Não, a água tá quente. Acabou essa água. Um restinho de água aqui. Botei tanta coisa nesse frigobar ontem, ele nem gelando tá. Vamos lá. Estão vendo aí o slide, gente? Aqui, ó. Refresh.
Ah, beleza, então vamos continuar. Aqui acho que bugou essa segunda tela, porque eu fico olhando pra minha segunda tela aqui, ó, e a aula tá aqui, tá diferente, né? Mas aí parece que bugou, mas vamos lá. Se vocês estão vendo, tá bom. Vamos lá, gente. Então, a gente começou essa disciplina falando que a gente ia aprender dois grandes blocos de disciplina de base, né? O que é aquela disciplina de base que a gente comentou? Essa disciplina de base, essa e outras disciplinas são disciplinas em comum para cursos de saúde. Ou seja, como vocês estão vendo aqui, a gente tem colegas de fisioterapia, de nutrição, de educação física, de biomedicina, de farmácia. Por que isso? Porque algumas dessas disciplinas têm que ser vistas por todos, incluindo a biologia celular, citologia, né? A biologia dos tecidos, que é a histologia, anatomia, que todos vão ter, bioquímica, todos vão ter também. Então, essa disciplina é mais uma delas, tá? Que ela é uma certa parceira da biologia celular, porque a gente viu aqui, a gente falou de células em diversos momentos, né? A gente falou de células como componentes dos tecidos, como produtores de componentes de matriz extracelular. E a gente viu, então, a integração dessas células, como elas conseguem em organismos multicelulares, que é o nosso caso, o nosso corpo, os animais. Teve até um colega que comentou: ah, professor, lá no laboratório, acho que foi na pessoa da Bahia, as lâminas são de rato, são de cachorro. A histologia dos animais é muito parecida, tá, gente? Então, assim, se você pegar um mamífero, o tecido dele é muito parecido com o nosso, porque todos nós somos mamíferos, né? Só que quando a gente pensa em biologia dos tecidos, a gente está justamente tentando entender como é que a integração das células e os elementos de matriz formam os tecidos que já são bastante especializados, que não existem nos organismos unicelulares. Então, a nossa evolução, ela levou-nos a organizarmos a nível tecidual e depois de órgãos e de sistemas para garantir uma maior complexidade do organismo. Por isso que lá no começo eu expliquei para vocês que para tratar de um paciente, para tratar de um indivíduo, você tinha que conhecê-lo como um todo. Então, conhecê-lo como um todo envolvia também conhecer as suas células, os tecidos, os órgãos, os sistemas. Quando a gente estuda um organismo unicelular, você estuda só uma célula. Né? Por exemplo, meu mestrado foi com Trypanosoma cruzi, um protozoário parasita. Então, um protozoário é uma célula unicelular. Então, eu estudava só aquela uma célula. Mas quando a gente estuda a saúde humana, a gente está estudando trilhões de células que interagem, que têm microbiotas. Tá? Em microbiologia, por exemplo, vai que vocês dão azalha comigo. Na microbiologia, por exemplo, você vai estudar a microbiota intestinal, a microbiota da pele, do nariz, dos olhos, dos órgãos genitais. Então, são várias células do próprio corpo que interagem até com outras células, né? Como esse caso que eu comentei, que reagem a parasitas, por isso que a gente tem o epitélio de proteção, né? Então, o nosso organismo é extremamente complexo. Compreendendo isso, a gente tem o objetivo de, nessa disciplina, estudar o quê? A biologia dos tecidos, envolve então a histologia, que estuda os 4 tecidos básicos, o epitelial, o conjuntivo, muscular e nervoso, que já vimos na aula 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. E a gente vai estudar a biologia do desenvolvimento, que é para entender de onde vão vir esses tecidos. Eles são originários aonde? Ainda lá no embrião. Ok? Na aula passada, a gente justamente foi conhecer essa origem. Então, estudamos o processo, inicialmente, de formação dos gametas. Então, a gente viu como é que formava o espermatozoide, que é o gameta masculino. Entendemos que durante esses processos de formação de gametas ocorre a meiose, que vocês vão ver em maiores detalhes em biologia celular e biologia molecular. Se tiverem azar, também é comigo, tá? Porque eu também dou essas disciplinas. Nesse sentido, a compreensão de que ocorre uma meiose envolve compreender que o DNA daquela célula, do gameta, ele tem metade dos cromossomos que normalmente a célula teria. Por que isso? Porque todo organismo novo, né, ele é formado de metade do DNA da mãe e outra metade do pai. Então, se eu produzo um espermatozoide que é para fecundar o óvulo de uma mulher, ele tem que ter metade dos cromossomos e o óvulo da mulher a outra metade. Então, em ambos os processos, na espermatogênese e a ovogênese, ocorre meiose. No caso da espermatogênese, as duas meioses ocorre ainda na formação dentro do testículo, tá? Então, o espermatozoide maduro, ele já finalizou os processos meióticos dele e ele tem 23 pares de cromossomos e o sexual, tá? Na mulher é um pouco diferente. A gente viu que ela faz a meiose 1, que já é reducional, né? Ou seja, os cromossomos chegam à metade. No entanto, ela só dá continuidade a essa meiose e finaliza esse processo após a fecundação, né? Que é o processo que ocorre a fusão desses gametas. Só que para ocorrer a fusão desses gametas, existe todo um outro processo, né, que é de conhecer alguém, trocar o WhatsApp, mandar mensagem, o primeiro encontro, né? Ou algo muito mais breve que isso, né? Só que tem que existir o quê? O coito, né? A cópula ali, o momento do sexo para que ocorra a ejaculação, ou seja, o homem vai depositar na região genital feminina o esperma contendo milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides vão vigorosamente nadar, porque eles têm flagelos, até a região da tuba uterina, porque é ali que se encontra o óvulo. Ou seja, aprendemos na aula passada que a fecundação ocorre aonde? Na tuba uterina,
ok? E a gente viu que ao longo da primeira semana de desenvolvimento, aquela célula que foi fecundada, que agora a gente chama de célula-ovo ou zigoto, ela vai rolando e se dividindo até que ela, ao final da primeira semana, faça o processo de implantação ou de nidação na parede do útero, que é onde normalmente o embrião ele vai se desenvolver. Comentei com vocês, por exemplo, quando a gravidez ela não ocorre essa implantação não é feita de maneira adequada, você pode ter uma gravidez, né, ectópica, que é onde o embrião se implanta, né, se desenvolve fora da região uterina. Ele pode, por exemplo, se desenvolver na tuba. Geralmente, essas gestações elas não conseguem finalizar. São gravidezes de risco, né, podem trazer complicações para a mulher. Em alguns casos, até ocorre o aborto espontâneo. Tá? Porque o local correto disso tudo acontecer é a implantação ao final da primeira semana ali na parede do útero. Lembra que eu falei que nesse momento ainda não temos a formação da placenta, então não tem ainda a produção do beta-HCG, não dá para detectar a gravidez ainda, e todas essas etapas que a gente viu, o iniciozinho do embrião ele ainda é microscópico. Então, o que acontece, professor, que é microscópico? Eu não consigo ver ainda. Então, ele não vai aparecer no ultrassom. Então, essas etapas que a gente está vendo, a mulher, o pai, a mãe, a família, não tem como saber ainda que a pessoa está grávida. Tá? A gravidez vai começar a suspeita quando com um mês começar a atrasar a menstruação. Aí você começa a suspeitar. Só que com um mês, a gente chega ao final da quarta semana, que é o objetivo da aula de hoje, a gente chegar ao final da quarta semana. Ok? Então, quando ocorre a fecundação ou fertilização, o que acontece? O espermatozoide, ele passa por várias camadas que a gente viu, né? Ele tem uma capa de enzimas na cabecinha dele, que é chamado acrossoma, e essas enzimas começam a degradar elementos de matriz ali da corona radiata, da zona pelúcida, que é para conseguir entrar no óvulo. E a gente comentou também, derrubou um mito, de que é o primeiro que chega. Não, não é o primeiro que chega, é o primeiro que entra. Porque, na verdade, podem chegar vários juntos e a destruição dessas camadinhas, né, ele tem que se esgueirar entre células e entrar, requer, às vezes, vários espermatozoides ali, rompendo suas capas de acrossoma, chegando ao mesmo tempo, para que um consiga entrar. Tá? Então, não necessariamente é o primeiro que chega, mas, em algum momento, o primeiro que entrar é o que vai fecundar o óvulo. Ok? Fecundou? Vão ocorrer sequenciais divisões mitóticas, sem aumento de tamanho das células, elas vão só se multiplicando inicialmente, que são as clivagens. As clivagens dão origem a células chamadas de blastômeros. Esses blastômeros continuam se multiplicando e a partir de 12 células você forma a mórula, que tem uma aparência de amora, por isso ela tem esse nome. Tá? Ela continua se dividindo até formar a blástula ou blastocisto, que lá no seu interior, minha voz está falhando, que lá no seu interior a blástula ou blastocisto tem dois tipos de massa de células, né? O trofoblasto e o embrioblasto, e esses 4 tecidos. Tá? Já o trofoblasto vai dar origem aos anexos embrionários, que são o córion, o âmnion e o alantoide. Lembrando que a alantoide vai dar origem, junto com as vilosidades coriônicas, né? Na verdade, o alantoide desaparece, mas aquela região próxima que ele fica vai dar origem à placenta e cordão umbilical, né? E o âmnion vai dar origem ao saco amniótico, que são as células que também produzem um líquido amniótico. O bebê fica mergulhado durante todo o processo de gestação. Tá? Chegando aí ao final do 6º dia, a parte onde tem essas células embrionárias, ela encosta no endométrio, no epitélio do endométrio, e ele começa um processo de intrusão, de entrada para o tecido, em direção ao tecido conjuntivo da parede do endométrio. Tá? Esse processo é chamado de implantação, nidação, e parte dele termina na primeira semana da gestação. Resumo feito. Temos alguma dúvida ainda, gente? Alguém quer comentar alguma coisa?
Aula de revisão não é ao vivo? Gente, não vai ser ao vivo. Eu achei que seria, mas não é. Outro, bioquímica é terrível, gente. É terrível. Tudo é terrível para quem não estuda. Estudando, você desmantela tudo ali e fica bacana. Vocês vão ter, provavelmente, bioquímica vai ser com o João Gabriel, que é um excelente professor também. Vocês vão sentir muita vontade de aprender bioquímica com ele, acredito eu. Lembrando aqui, gente, esse assunto, embriologia básica do Moore, embriologia médica do Langman. O Moore também tem embriologia médica, tá? E embriologia humana do Bruce Colson. Podemos seguir? Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Todos bem, confortáveis? Sinaliza aí se eu posso seguir, meu povo. Sobre a menstruação, o que ocorre quando a mulher, mesmo menstruada, está grávida? Então, tem várias situações que a mulher, mesmo menstruada, pode estar grávida, tá? Pode ser um desbalanço hormonal, pode ser sangramento de escape, tá? Porque assim, o sangramento de escape ele pode ser um rompimento. Eu vou mostrar aqui na foto. Ah, aqui dá para ver, ó. Tá vendo que tem vários vasinhos aqui, né? Quando o embrião está implantando aqui, desenvolvendo, alguns desses vasinhos podem romper e causar sangramentos, tá? Que são os clássicos sangramentos de escape. Não tem nada a ver com a menstruação, mas como é sangue saindo pelo canal vaginal, você acha que é, mas não é, tá? Então existem várias condições aí, não só, eu citei só duas, né? O desbalanço hormonal e o sangramento de escape, mas tem várias situações aí que ocorre esses tipos de sangramento, tá? Que não necessariamente é uma menstruação, ok, gente? Vamos continuar então, galera. A pergunta que a gente começa hoje, de cara, é como os tecidos se desenvolvem? Porque a gente chegou até aqui para entender, né, como que o embrião começa a se formar. Então, ele começa a se formar ali a parte da fecundação, etc e tal, beleza. Só que como os tecidos vão se desenvolver? Quando a gente viu que quando, ao final da primeira semana, encosta ali o blastocisto, né, pela região ali do embrioblasto, por essa parte aqui com a massa interna junto ao tecido endometrial, você forma duas massas de células, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, tá? Aqui tá aqui, ó. Então você forma esses dois aqui. E você forma aqui no meio o embrioblasto, tá? Então essa massa interna aqui, que é o embrioblasto, ele vai se diferenciando cada vez mais. Então a partir daqui, gente, a partir dessas etapas aqui, a partir da primeira semana, você vai ter um boom de desenvolvimento e de diferenciação celular. Por que isso? Porque a massa de célula já está ali. Então, ela precisa começar a formar os tecidos iniciais do embrião. Tá? E as células em volta vão formar os anexos. Né? Lembra que isso daqui pouco cresceu de tamanho, porque já começa a ocorrer a escassez de nutrientes. Então, quando ele chegar aqui para implantar, ele já está buscando o quê? Oxigênio, glicose, aminoácidos, que é para ele se nutrir e continuar crescendo. Tá? Por isso que ele precisa implantar nessa região. Tá? Então, após a implantação do útero, após a formação do sincício trofoblasto e do citotrofoblasto, após o início da diferenciação do embrioblasto, a gente vai ver que esse embrioblasto, que era uma massa de células, ela vai formar duas massas de células, que a gente vai chamar de disco bilaminar. O que é um disco bilaminar? É um disco que tem duas lâminas. Tá? Então, de uma massa, a gente vai formar duas lâminas de células.
como se fossem dois lençóizinhos de célula. No começo, isso é 2D, tá, gente? É bidimensional. Depois o embrião ele vai tornar um formato tridimensional. Mas inicialmente a gente está falando de folhetos. Folheto é o quê? Uma folha pequena, né? uma camadinha muito simples. O começo é assim. Esse disco bilaminar, ele vai depois se transformar em disco trilaminar. Esse disco trilaminar é a formação do endoderma, do mesoderma e do ectoderma. Então, a aula de hoje, o objetivo principal é a gente entender essa formação dos discos laminares, que é a partir deles que vão formar os 3 folhetos embrionários que dão origem aos 4 tecidos básicos, ok? Mais especificamente, ainda, até o final da 4ª semana, ocorrem 2 processos, que é a gastrulação e a neurulação. Neurulação, vocês já entenderam, né? É o início da formação do sistema nervoso, neuro. E gastrulação, início da formação do estômago, professor. Na verdade, essa gastrulação, né, é justamente a formação dos folhetos. Porque esses folhetos vão dar origem a todos os órgãos, todos os tecidos, tá? Então, isso começa a partir, né, da 1ª semana. Por isso que a primeira aula ela vai só até a 1ª semana, para a gente entender todos esses processos, e a segunda aula foca nessa parte, tá? Além da formação dos anexos, tá? Que eles, até a 4ª semana, pouco se desenvolvem, ok? Mas a gente vai ver o começo ali de uma formaçãozinha de uma coisa ou outra. Então, falei para vocês que o embrioblasto ele vai formar um disco bilaminar, né? Atenção às imagens, foca nas figuras. Muita atenção. O embrioblasto, que estava aqui na meiuca, olha ele aqui, ó. Olha para a figura de baixo. Olha o meu mousezinho aqui com uma pontinha que parece um laser, né? Essa massa central aqui, tá vendo que as células estão meio maiores, elas são mais arredondadinhas? Aqui você tem o embrioblasto, tá? Nessa região aqui. Esse embrioblasto, ele vai formar 2 massas de células, tá? Que a gente chama de disco bilaminar. Ou seja, ele vai formar o epiblasto e o hipoblasto. Ai, professor, é muito nome. Falei que é isso aí, não tem como fugir disso. Alguns tecidos a gente vai ter que se acostumar com os nomes, tá? Então já bota no caderno aí, epiblasto, hipoblasto, porque isso é importante, tá? Então o epiblasto e o hipoblasto, eles vão começar ali a se diferenciar. Então o que a gente tem aqui? 8 dias, ó. Todas as figuras eu selecionei com os dias para a gente não se perder, tá? Então 8 dias eu tenho a formação aqui do epiblasto. Olha ele aqui formando, olha uma setinha aqui para ele, ó. O epiblasto e o hipoblasto, essa massinha de células amarelas. Então a gente tem uma fileirinha de célula azul, que é o epiblasto, e de células amarelinhas, hipoblasto. Gente, eu estou falando a cor que é para vocês didaticamente visualizarem, tá? Pelo amor de Deus, não vai escrever na prova e nem nos concursos da vida que um é de uma cor e outro é de outra. Isso aqui não tem cor não, tá, gente? É só didaticamente. Tá? Então, não anota no caderno. O hipoblasto é azul. E o epiblasto é amarelo. Não, é o contrário, né, na verdade. O epiblasto está azul aqui e o hipoblasto é amarelo. Porque isso é didático, tá? Pelo amor de Deus. Se eu estou falando é porque já fizeram. Porque tem história, né? Pois é. Então, não façam isso, tá, gente? Então, olha, essa massa mais central é o epiblasto. E essa massa aqui, mais periférica, é o hipoblasto. E as outras células, professor? Olha aqui, o sincício trofoblasto
que era um pedacinho de nada aqui, ó, no 7º dia. No 8º dia, olha como é que ele se desenvolveu. Ele já começa a tocar as glândulas uterinas, ele começa a se aproximar muito dos capilares. É onde ele justamente quer chegar, ele quer buscar nutrição, né? Então, isso aqui nada mais é que o embrião se implantando. Olha de novo para cá. Ó. Aqui ele está totalmente fora no 7º dia. Só que no 8º, olha, ele está metade dentro. Olha a linha aqui do epitélio do endométrio. Ele está metade dentro, metade fora. Para um dia depois, no 9º dia, ele já está todo dentro. Aí eu pergunto para vocês, dá para ver isso daqui no ultrassom? Claro que não, né? Não dá para ver. Além de ser microscópico, tem essas etapas que ele está todo dentro do endométrio. Você não vai ver. Beleza, então olha aqui. O que mais que a gente está vendo nessa imagem aqui? Lembra que essa camada externa vai começar a formar os anexos? Então, próximo aqui onde está o epiblasto e o hipoblasto, começa a formar o primeiro, o amnion. Amnio. Mas pode ser também amnion, com N no final, tá? Em alguns livros aparece amnion. Ok? E aqui começa a formar a cavidade amniótica. Lembra que eu falei que essa cavidade aqui, que existia desde o blastocisto, ela não seria a cavidade amniótica? Lembra que eu falei isso? Porque ela não é. A cavidade amniótica se forma nesse outro lado. Aqui. Tá? Se forma aqui. Começa a se formar aqui. Tá? Essa cavidade aqui ganha o nome de cavidade exocelômica, mas é um nome que já não precisa decorar muito não, mas fica ligado no que aqui, importante. O epiblasto, o hipoblasto e o início da formação do amnion, com a formação já do comecinho da cavidade amniótica. Lembra que o bebê vai ficar na cavidade amniótica, né? Só que as células que formam o bebê serão quem? O epiblasto e o hipoblasto. Então, nesse momento, nós temos o disco bilaminar. Um dia depois, ó, só um dia depois, o que acontece? O sincício trofoblasto já consegue encostar nos vasos e nas glândulas, né? Esse sangue materno ele vai começar a preencher algumas lacunas, mas é muito importante vocês saberem que o sangue da mãe não se mistura com o sangue do bebê. Isso cai, cara, teve um concurso que caiu isso ano passado. O sangue, repete até entender, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do bebê. Ah, professor, mas não tem risco de transmitir o HIV e tal? Alguns patógenos conseguem ultrapassar a barreira hematoplacentária, mas nem todos, ok? E outra questão, ocorre o risco de misturar o sangue da mãe com o bebê no momento do parto, mas durante a gestação, não, ok? Não ocorre mistura do sangue da mãe com o sangue do bebê, ok? Deixe isso bem claro na vida de vocês. Então, aqui, as lacunas, que não é o bebê, elas começam, algumas lacunas, a ser preenchidas, né, com capilares endometriais, ou seja, aqui vai circular o sangue da mãe, mas aqui não é o bebê. De novo, vou gritar que não é o bebê ainda. Então, não tem mistura de sangue. Percebam, então, que o citotrofoblasto ele começa a formar uma camada em volta dessa estrutura toda, e olha aqui, ficando bem separadinho, o disco bilaminar. Então, aqui eu tenho o embrioblasto, que era o embrioblasto, né? E formou-se epiblasto e hipoblasto. O epiblasto são essas células azuis, o hipoblasto, as células amarelinhas, tá? Até aqui foi, gente? Olha aí. Foi? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Apavorada, não sei porquê, gente. Mioma. Mioma, ele é um tumor, né? Tudo que termina com oma, sarcoma, e sarcoma já é tumor
maligno, né? Então, mioma, mio quer dizer músculo, mioma é tumor muscular, tá? Só que mioma, mais especificamente em algumas situações, o mioma é músculo, tumor muscular de onde, né? Dado o músculo que envolve ali o endométrio, tá? A Larissa está na embriologia médica, mas é o do MUR também? Deve ser, né? Boa noite, quem está chegando aí. É bom avisar, vai que. Eu perdi o contexto aqui, mas deve ser do negócio do sangue da mãe e do bebê, né? Beleza, gente. Então, até o 9º dia foi, entenderam? Aqui não é muita coisa ainda não, tá? Tá bem tranquilo. Ó. A gente indo devagar, com calma, vocês veem que é tranquilo. Então, no 9º dia, ele implantou inteiro. Ele tá todo dentro do endométrio. O epitélio endometrial tá aqui, ó. Só que percebam que ele está bem mais desenvolvido do que o final da primeira semana. Então, do 7º dia para o 9º dia, olha como é que o desenvolvimento foi bem relevante. Foi o que eu falei para vocês bem no comecinho da aula. A partir então, da primeira semana, o desenvolvimento ele é bem acelerado, né? Então, o embrião ele vai crescer bastante. Daqui a pouco ele vai começar a ficar mais complexo. Posso seguir, gente? A mãe que for diabética, o bebê já nasce diabético? Claro que não. A não ser que ele seja diabetes do tipo 1, que é de origem genética. Aí ele nasce diabético, mas nem quer dizer que ele vai manifestar, porque a diabetes do tipo 1, ela leva alguns anos para se manifestar. Boa noite, Edson. Vamos lá. Posso seguir então, gente? Vamos lá. Ó. 9º dia. A gente vai pro 10º agora. Tá vendo que a gente está fazendo dia por dia? Olha como é que fica tranquilo assim. Fica tranquilo, calma. Deixa, e tudo que acontece nessas dias está destacado no título, tá, gente? Então, aí, 8 e 9, formação de hipoblasto e epiblasto. 10 e 12, a cavidade amniótica e o saco vitelino, tá? Então, olha lá. Percebam aqui, ó, o que a gente já vê de cara de diferente. Os vasos já começam a formar uma rede lacunar, porque pensa o seguinte, essas células estão se desenvolvendo agora bem mais rápido, né? Se estão desenvolvendo bem mais rápido, elas precisam de uma quantidade de nutrientes bem maior. Lembra lá dos tecidos que a gente falou, né? Quando eu falei de tecido sanguíneo, lembra que eu falei para vocês, tecidos, células com alta atividade metabólica demandam grande quantidade de nutrientes. Então, por isso que essa chegada ali dos nutrientes do sangue da mãe é muito importante, tá? Então, nesse momento, olha como é que tem o aumento do desenvolvimento da cavidade amniótica, né? Ela aumentou de tamanho, né? As células estão envolvendo aqui a cavidade, elas estão se diferenciando, ó. Olha como é que essa cavidade já aumentou de tamanho, ela já está de largura, ela já quase tem a mesma largura aqui da cavidade vitelínica, tá? Então, olha aí, rede lacunar se formando, o epiblasto e o hipoblasto ainda estão aqui, já se desenvolvendo um pouco mais, tá? Ocorre aqui a formação do tampão de fechamento, né? É tipo uma cicatriz de onde ele fez a implantação, tá? Então, ele se desliga desse epitélio, do epitélio endometrial, e se desenvolve todo aqui nessa região, tá? Por isso que eu falo, não dá nem para ver ele durante o ultrassom, porque ele está todo dentro aqui do endométrio. No 12º dia, ele começa a se desenvolver ainda mais essa rede lacunar. Olha como é que agora está bem mais complexo. Ó. Você tem vasos circundando toda essa massa aqui, né? Olha aqui, ó, isso aqui tudo é vaso. Ó. Olha como é que os vasos chegaram ali, né? A cavidade amniótica ela vai se expandindo, ela vai aumentando mais um pouquinho. Essa cavidade aqui, ela também aumenta um pouco. Mas a cavidade é o quê? Isso daqui é o saco, vai formar o saco vitelínico, que para nós humanos não é tão importante. Por quê? Saco vitelínico ele é muito desenvolvido em animais que botam ovo, por exemplo, porque todo nutriente para desenvolver o animal ele já tem que estar dentro do ovo.
certo? Então, tudo aquilo ali que a gente vê de um ovo de galinha, por exemplo, a gema, é o quê? É vitelo, saco vitelínico. Então, todos os nutrientes têm que estar ali, né? A gente não, a gente vai receber nutrientes da mãe. Então, essa parte aqui, que a gente chama de saco vitelínico, ele vai aos poucos desaparecendo. Mas nesse momento, ele aumenta, né? Ele se desenvolve um pouco mais. Então, essa região aqui a gente chama de revestimento endodérmico. Tá? Endodérmico, então é uma pele, uma derme na região interna, extraembrionário da vesícula umbilical. Tá? Então, isso daqui, essa parte dessas células aqui, vão ajudar a formar o quê? O cordão umbilical, mas não agora, calma, não agora, tá? Que é o saco vitelínico, que eu falei para vocês. O saco vitelínico, como eu falei, ele vai desaparecer porque a gente não precisa fazer reserva de nutriente ali dentro. Os nutrientes que vai fornecer é a mãe. Pensem sempre nisso. Então, a gente viu lá, primeira semana, 7 dias, então 10, 12, 13º e 14º dia. Olha aí, ó. Então, no fim da segunda semana, a gente já tem a plena separação aqui do disco bilaminar, continua aí o desenvolvimento da rede lacunar, só que agora vai começar aqui a aparecer o quê? O córion. O córion, ele vai formar o saco coriônico junto com essas vilosidades coriônicas, porque essas dobras aqui de tecidos endometriais e tecidos de endotélio, endométrio, é dessa camada aqui do útero. Endotélio é dos vasos. Então, quando você une tecido endometrial com tecido dos vasos, você forma ali o saco coriônico. Lembra que eu falei que o córion ele vai formar as vilosidades coriônicas e vai dar origem a quem? A placenta. Então, olha aqui as vilosidades coriônicas surgindo, ó. Vilosidade coriônica primária. Então, essas dobrinhas que estão começando a surgir aqui, essa proliferação dessas massas de células vai formar a placenta, tá? Mas a gente está bem no começo desse processo, tá? Então, aquele saco, que era o saco vitelínico, ele vai expandir uma regiãozinha aqui, né? Que a gente, olha, nesse nome não precisa lembrar tanto não, tá? Que é a mesodermis plânica extraembrionária, tá? Mas pensa o seguinte, ele vai começar a formar uma região que a gente chama de remanescente da vesícula umbilical primária, que não é necessariamente ainda não é, né? Oh, meu Deus, ai, fugiu a palavra, o cordão umbilical, tá? Mas percebam que isso está se direcionando aqui para essa região, ó. Tá vendo? Você tem um direcionamento aqui do que era o saco vitelínico para formar essa vesícula umbilical primária, ok? Essa parte aqui toda, ela vai começar meio que para o meio, né? Olha como é que ele forma um pedúnculo de conexão. Isso daqui já é a formação também do quê? Da placenta, tá? Então, a placenta é um órgão muito complexo. Ela é formada por tecidos da mãe e do bebê, tá? Ele é um órgão misto ali nesse sentido. Então, o início da formação dela está acontecendo aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, no 14º dia, final da segunda semana. Olha lá, essa formação aqui do pedúnculo de conexão, das vilosidades coriônicas, o que era o saco coriônico, ele vai desaparecer, isso aqui não vai ter função de saco coriônico, né? Vai formar tudo isso aqui, vai formar placenta, e olha o início, que é a formação, né, do cordão umbilical, bem no começo, bem no começozinho. Na terceira semana, a gente vai ter eventos muito relevantes, que é a formação dos 3 folhetos, a gastrulação e a neurulação. Vamos olhar aqui. Tá? Então, a gente sai dessas imagens aqui e a gente vai focar agora, ó, no disco bilaminar. O disco bilaminar, ele vai formar o disco trilaminar, porque as células epiblásticas, elas vão migrar através desse sulco primitivo para formar endoderme e mesoderme. Tá? O que é isso? Presta atenção.
a gente tem em azul a ectoderme. Tá? Em amarelo, a endoderme. Vocês estão vendo umas células vermelhas, parece que saíram da parte azul? Pois é. Então, essas células aqui, elas migraram, elas se diferenciaram e formaram um outro grupo de células. Então, o grupo de células mais externo forma a ectoderme, que é a azul. Essas células que ficam meio no meio. Meio quer dizer o quê? Mesoderme. E as que ficam mais na parte externa, a gente chama de endoderme, desculpa, ecto é azul. A endoderme, que é a parte mais interna. Esse embrião, lá na frente, a gente não vai ver isso nessa disciplina, ele é uma massa, assim, né? Vou pegar uma folha de papel aqui que facilita, né? Ele a gente está falando que ele é 2D ainda, né? Então, eles são folhetos, são folhas. Então, em um momento, ele vai se dobrar e formar isso aqui, né? Então, ele vai ter um dobramento que a gente chama de dobramento ventral. Quando ele sofrer esse dobramento ventral, aí que a gente vai conseguir ver, entender direitinho o que é a parte de dentro, parte do meio e a parte externa. Só que tem uma coisa aqui que é bem interessante, né? Se a gente olhar aqui na histologia, por exemplo, né? Olha aqui, essa massa mais... Isso aqui é o embrião, tá? Isso aqui. Ah, não tem nem cara de embrião, professor. Mas no começo ele não tem cara de nada mesmo. Ele é uma massinha de células. A ectoderme aqui, né? A mesoderme, que é essa linha de células aqui, e a endoderme, que é essa linha mais interna. Então, endoderme, mesoderme e ectoderme. Sendo que isso vai sofrer o quê? Um dobramento. Esse embrião todo, depois ele se fecha, né? Como se ele se abraçasse ventralmente. É o que ele faz, tá? Só que, por que isso tem uma questão? A gente associa naturalmente, por exemplo, o cérebro, ele está dentro do corpo, dentro da cabeça, dentro do crânio, né? Então, se o professor falou que os tecidos de dentro formam os órgãos mais internos, então o cérebro, ele é feito de endoderme. Não. É que tá, isso que é muito legal. Não é. Porque nesse momento, na terceira semana, vai ocorrer a neurulação, que é um processo extremamente conservado, ou seja, ele tem que acontecer sem erros, né? Porque um erro aqui é um processo muito grave. Se não acontecer adequadamente, vai ocorrer um aborto, tá? Dificilmente a gestação vai continuar se esse processo der errado. Por quê? Olha para cá. Essa massa cinza, eu já expliquei isso até na primeira aula, na verdade, mas eu vou falar de novo. É a ectoderme. Tá? Que é essa massa que a gente viu, que é essa daqui, que está em azul. Tá? Fecha para cá. Essa ectoderma ela vai ter duas regiões distintas, que é o ectoderma cutâneo, que vai estar desses dois lados, e nessa região mais central, diferencia-se em placa neural. Olha para cá que está tudo nomeado no slide. Essas palavras são importantes. Então, ectoderma cutâneo, placa neural, ectoderma cutâneo. Aqui para baixo vão ter outros tecidos, tá? Que não cabe a gente nomear agora, para não confundir. Então, no ectoderma, entre o ectoderma cutâneo e a placa neural, a gente tem cristas neurais, que é justamente o ápice desse dobramento. Vocês estão vendo que já tem uma... Ele é meio que onduladinho, né? Um negócio que é ondulado. Mas vamos observar aqui, ó. Essa placa neural, ela começa a se espessar, ela vai ficar um tecido mais grosso. E depois, o que vai acontecer? Ela vai começar a formar uma prega, ou invaginação. Isso nada mais é que uma dobra. Tá? É como se eu estivesse pegando uma folha, que o ectoderme é uma folha, ele é um folheto embrionário, lembra disso? E eu, com essa folha, eu fizesse isso aqui, ó. Ver se vai dar para ver, pegar o ângulo certo na câmera. Ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Estão vendo? Ele está aqui onde está mais altinho, são as cristas neurais. E elas começam a se aproximar. Quando elas se aproximam, o tecido dobra. Ó, ele começa a dobrar. Aí ele vai fazer isso aqui, ó.
ele vai fazer o quê? Um tubo. Ó, tá vendo? Ele faz um tubo e você tem outros tecidos que continuam sendo normais aqui. Essa formação da prega a gente chama de formação do sulco neural, com L, sulco. Sulco neural. Não escreve suco sem um L, não. Suco é suco. Suquinho, suquinho, latinha, suquinho. Não é. É sulco neural. Isso, sulco, a gente também chama de invaginação, porque é a consequência de uma dobra, né? Quando as laterais das placas neurais praticamente se tocarem, você vai ter a formação de um tubo. Tá? É o momento da formação do tubo neural. Okay? Isso é a neurulação. Mas por que é importante formar esse tubo neural? Porque cérebro, nervos, gânglios, toda a nossa parte cefálica vai ser originado daqui. Então, todo o tecido nervoso que a gente viu na aula 4, todo ele é originário do ectodermo. Por que essa é uma etapa importante? Porque quando ele dobrar, o ectoderma realmente vai dar origem ao epitélio de revestimento, por exemplo, que é ecto, que está de fora. Só que antes dele fazer isso, ele fazer esse dobramento ventral, né, ele vai formar o tubo neural. Então, o tubo neural é originário de tecido ecto, fora, só que no começo do desenvolvimento embrionário, enquanto a gente é folha de célula, ele se dobrou e formou o tubo neural. Tá? Então, em volta desse tubo neural vai formar a medula espinhal, a caixa craniana, e os nervos vão partir dali. Então, todo o tecido nervoso originário aqui do tubo neural. Ok, gente? Etapa de neurulação que começa a partir da terceira semana. Então, é o início da morfogênese. O que é morfogênese? Morfo quer dizer forma, gênese a gente aprendeu que é gênese, né? Criação, formação. Então, é a formação da forma. O embrião agora vai começar a ter forma de embrião. E é isso aqui ainda. São 3 folhas de células. Mas ele vai começar a se formar. Ok? Então, gente, galera, 19h30, vamos fazer o nosso mini intervalo rapidinho. 5 minutinhos. A gente ir ao banheiro, pegar uma água, que minha água já secou. Quero abrir uma garrafa de água com gás. Certo? Vamos fazer isso. Vocês anotam aí, passa o marca-texto por cima das palavras mais importantes. Dê um intervalinho aí, já já a gente volta. 5 minutinhos. 5 aqui, ó. 5.
Eu demorei a voltar porque eu fui abrir a garrafa de água, a garrafa simplesmente aguaceiro aqui, né? Água com gás é outra coisa, olha. Vamos lá, me perguntaram umas coisas aqui. Meu bebê manifestou diabetes mellitus 1 com 2 anos e 6 meses. É raro, mas acontece, tá? Não sou diabética, meu marido tem caso na família. Então, a diabetes, que é tipo 1 de origem genética, veio da família dele, tá? Roxane está me perguntando. Então, o disco bilaminar é composto pelo epiblasto e hipoblasto? Sim. Se houver alguma pergunta sobre isso em específico, é possível responder somente disco bilaminar? Depende da pergunta. Se eu não vi a pergunta, eu não posso dizer. Essa cicatriz na cavidade amniótica é causada pela invasão inicial do espermatozoide? Não, não tem nada a ver. Deixa eu voltar aqui. Nada a ver. Essa cicatriz aqui, ela fica porque aqui foi onde oh meu Deus, o blastocisto entrou. Ele já está fecundado, não tem mais nenhum espermatozoide aí. Esquece o espermatozoide. O espermatozoide ele fecundou o que era o óvulo, formou célula ovo. Isso aqui já são 10 dias. Não tem espermatozoide aqui. O saco coriônico é o tal do saco gestacional. Olha, eu nunca aprendi saco coriônico com o nome de saco gestacional. Eu não sei dizer se são sinônimos. Quem me perguntou aqui, anônimo. Aí eu não sei dizer, tá? Saco gestacional. Saco gestacional deve ser o amniótico, não deve ser o coriônico, não. Mas aí eu realmente não sei, só se algum outro livro aborda assim. Professor, tem concurso para bacharel em educação física? Ih, rapaz. Vou confessar para vocês que educação física é uma área que eu não conheço tanto, mas eu acho que nas forças militares tem, tá? Então, Marinha, Exército, Aeronáutica, eu acho que tem concurso para educação física, mas é aquela coisa que a gente sempre conversa aqui, né? São poucas vagas, é escasso, demoram a abrir. Eu não lembro, que eu acho que eu já vi vaga de concurso de militar para educação física, tá? Mas não sei dizer. Bateu um desespero de ver isso. É o que? É o concurso para educação física? Fica de olho, cara. Gente, isso é muito importante. Não é para ninguém, não é para fazer ninguém desistir ou trocar de área, tá? Eu acho que converso com isso com vocês desde a primeira aula, né? É importante vocês olharem o mercado de trabalho quando escolher, né? Eu mesmo, se eu tiver, porque a gente toma essa decisão muito jovem, né? Eu escolhi com 17 anos fazer biologia. Eu mais maduro não teria, naquela época, tá? Hoje são outros tempos, eu tenho 20 anos que eu entrei na faculdade, olha eu denunciando a idade. Minha turma vai fazer esse ano um churrasco de 20 anos. Naquela época, não foi uma boa decisão ter entrado em ciências biológicas. Eu teria entrado em outro curso da área de saúde, tá? Porque eu não tinha maturidade para olhar o mercado de trabalho. Então, quem escolhe uma profissão com 4 anos de antecedência tem que olhar o mercado de trabalho, tá? Tem que olhar concurso, se tem vaga, quantas vagas são. Dá uma olhada naquele site, como é que é o Folha Dirigida, vê se tem concurso aberto, a frequência que abre, quantas vagas abre para capital, que assim, eu não sei quem perguntou se é daqui do Rio, se é lá da Bahia. Abre para capital, abre muito vaga para as cidades em volta. Né? Tem muitos amigos meus que, por exemplo, são professores, mas são professores em Caxias, em Nova Iguaçu, em Saracuruna. Então, são cidades que são da metrópole, mas não são a capital. Então, você quer trabalhar fora da capital? São coisas que são importantes a gente verificar. Tá? O pessoal da biomedicina, por exemplo, um dos campos de trabalho de vocês é atuar em fertilização in vitro, aconselhamento genético. Mas tem concurso para quem trabalha com fertilização in vitro? Aí eu não sei, né? Eu acho que não tem. Né? Acho que não tem. Então, isso tudo tem que ser verificado quando vocês escolhem. Eu sei que para muitos
para muitos de vocês, é muito jovem para tomar uma decisão dessa. Eu tomei essa decisão com 17 anos. Faria diferente? Sim, eu faria diferente. Ainda mais que naquela época eu estava com o cérebro fresco, tinha vontade de estudar. Por que você não estuda agora? Eu estudo outras coisas que são cabíveis com a minha formação atual e podem complementar os vários anos de estudo que eu tenho, inclusive com a minha pós-graduação, porque eu tenho mestrado e tenho especializações. Então, quando a gente escolhe uma área, a gente tem que levar em conta tudo isso. Tudo isso é relevante para você escolher a área. Não tem que ficar em pânico, não tem que ficar desesperado. Aproveita que está no primeiro semestre, está conhecendo a faculdade, conhece a carreira, é o que você realmente quer. Às vezes a decisão não precisa vir agora, ela pode vir um pouco mais para frente. Como eu falei, vocês agora vão estudar disciplinas do ciclo básico, então todo mundo vai estudar um pouco de tudo disso daí. Você pode, por exemplo, eu vi que, caramba, não é a biomedicina que eu quero trabalhar com farmacologia, eu quero ser farmacêutico. Depois você troca, não tem problema, sabe? Não tem problema. Gostaria que vocês ficassem aqui comigo, mas são decisões que eu não posso definir da vida de vocês. Vocês vão escolher, conversem com profissionais. Quando tiver semana de palestras, que tem, aí ninguém aparece. A gente vai, faz a palestra com um monte de profissional, vários assuntos, aí 20 gatos pingados aparecem. Nessas horas é que vocês têm que vivenciar a profissão de vocês. Vai ter, agora, acho que agora em outubro, vai ter o Congresso de Biomedicina. Corre para se inscrever. Vai lá, eu acho que vai ser no Rio. No ano passado foi no Rio Centro. Vai lá, assiste, vai ter todas as áreas que você pode imaginar, vai ter estética, vai ter área de análise clínica, vai ter pesquisas clínicas variadas. Vai lá e conhece, cara. É isso. A embriologia é encantadora, mas é muita informação. É verdade, Débora. É muita informação mesmo. Tá? Se eu tivesse que dar aula sem o slide, tipo, desenhando no quadro, já ia ser mais complicado. Né? Porque antigamente não tinha o slide. Eu já dei aula lá no coisa. É complicado. Então, a microcefalia é devido à falta desse tubo neural? Não. A microcefalia, você tem tecido cefálico, só que ele não se desenvolveu adequadamente. Se não tiver tubo neural, nada. É praticamente a anencefalia é quando você não tem esse desenvolvimento, tá? Quem mais me perguntou aqui? Por favor, intervalo, já voltamos. Mestre, me perdi. Quando dobra, quem se encontra? São as cristas neurais ou as placas neurais? Vou voltar aqui, ó. Peraí. Ó, a placa é o reto aqui, que dobra, tá? Quem se encontra é o branquinho, são as cristas neurais, tá? Elas se encontram, elas aqui uma do lado da outra, ó. Porque aqui na etapa 3, elas praticamente se tocaram, que é para justamente separar o tubo da ectoderme cutânea. Então, isso aqui tudo vira ectoderme, só ectoderme cutânea e aqui o tubo neural, tá? Então, quem se aproxima para formar o tubo são as cristas neurais, tá? O branquinho. O tubo é formado da placa neural, quando ela se dobra, quando ela se invagina. Foi, Adilane? Pegou aí? Maristela, boa noite a todos. Desculpa o atraso. Tava vendo Rock in Rio, né? O Gabriel tá falando que a namorada dele faz biologia e uma vez me explicou que são seres deuterostômios. E me disse que nós humanos somos formados assim. Aí veio a curiosidade de saber como isso acontece mesmo. Então, porque a gente tem dois tipos, os deuterostomados e os protostomados, tá? Um deles, acho que o deuterostomados, a cavidade que forma depois dá origem ao ânus, só que nos protostomados dá origem à boca. Tá? E os protostomados são os mais primitivos, os deuterostomados são mais complexos. Tá? Então, são diferenças embrionárias que, inclusive, classificam os organismos, porque isso faz muita diferença. Então, a neurulação acontece quando o folheto embrionário dobra, sim, mas a neurulação é o processo, tá? Olha como é que às vezes escreve meio erradinho assim, ó.
A neurulação acontece quando o folheto embrionário dobra. A dobra é o processo de neurulação. Tá? O tubo neural é o resultado do processo de neurulação. Ok? Não deixa esse errinho. Às vezes é um errinho bobo, né? Mas que aí perde um pontinho na prova, perde uma vaga de concurso. Juliana, me formei em ADM há 17 anos. Fui bancária, agora voltei para a universidade fazendo nutrição. Gente, deve ser muito chato ser bancária. Desculpa, Juliana. Deve ser muito chato ficar sentado. Eu não tenho paciência. Eu gosto de dinâmica e tal. Ia aula, ia trabalhar com laboratório e tal. Isso aqui. Eu acho isso muito mais emocionante. Tanto que eu não consigo ficar nesse nenhum e nem o outro, né? Por raro momento da minha vida, eu cheguei a ficar, tipo, 3 meses sem dar aula, né? Quando eu saí de uma universidade e fui para outra. E da agonia, né? Eu sinto que falta alguma coisa. Laboratório, mesma coisa. Sinto falta também. Vai dar certo. Calma, Juliana. Calma. Você vai gostar da nutrição. É uma área que está em alta, tá? É bonito, muita coisa nova acontecendo, muita descoberta nova, um mundo de alimentos. Você parou para pensar, gente, para para pensar numa coisa bem. Aí a Juliana vai entender, porque ela se formou há 17 anos, ela deve ter mais ou menos a minha idade, então. Antigamente, a diabetes matava muito, matava mesmo, assim, ainda mata. Mas a gente mal tinha alimentos diet. Diet só sendo mais, não tinha refrigerante. E era difícil de encontrar. Hoje em dia você tem tudo, um monte de coisa zero, light, diet, integral. Olha como é uma área que ela expandiu, né? É um mundo que virou a nutrição. Que na minha época era foi uma carreira que ninguém seguiu. Da minha turma de colégio, uma menina virou nutricionista, mas ela entrou depois. Inicial ninguém seguiu, porque não era uma coisa que estava em alta. Mas isso que eu estou falando, essa é a visão que tem que ter. Quem foi para essa área naquela época, hoje está muito bem, porque foi pioneiro. Então, a escolha, às vezes, de um curso, você tem que olhar lá na frente, você tem que olhar lá em 4 anos. Por isso que eu falo para o pessoal da biomedicina ter cuidado com a área de estética, porque a área de estética está bombando hoje. Talvez daqui a 4 anos esteja um mercado extremamente saturado. Mas assim, eu estou dizendo para não fazer, estou dizendo para ter cuidado, olhar bem, definir qual nicho que você vai querer, a estética facial, reconstrução de bumbum, se você vai querer se especializar em toxina botulínica, fiquem de olho, é com vocês aí. Tá? Vocês vão ter muita coisa ao longo da carreira, do curso de vocês, para vocês irem vendo isso, decidindo, palestras, eventos. No meu Instagram eu estou sempre divulgando coisa, divulguei um negócio de estética da minha amiga, ontem ou hoje, eu não lembro, de um tipo de procedimento. Então, vocês têm que começar a seguir pessoas chaves. Não é seguir influencer, não, tá, gente? Ainda mais se o influencer não tiver formação, que nem aquela mulher que matou o cara na clínica, que aprendeu a fazer um curso de peeling, e 20 horas depois foi fazer e matou o cara. Isso não é um profissional. Nem formação em biomedicina ela tinha. Então, é seguir pessoas com formação, pessoas de referência. Essa minha amiga, por exemplo, que eu indiquei ontem, ela tem doutorado em imunologia. Então, uma pessoa com doutorado fazendo procedimento estético, óbvio que para mim ela é referência. Então, essas pessoas que vocês têm que procurar. Esquecer, eu vou naquela mulher que é casada com um influencer não vou dar nome de ninguém, tá? É um influencer financeiro, não sei quem, rico. Essa mulher eu sigo, ela não tem formação na área. Cuidado, gente. Muito cuidado quando vocês forem seguir essas pessoas. Sara, biomed. Eu amo biologia desde os 7 anos. Tive certeza que queria ser bióloga. Hoje faço biologia, biomed e pedagogia. Eu também tinha certeza que eu ia ser biólogo. Engraçado, né? O sonho era ser bióloga marinha e trabalhar com análises clínicas. Eu queria ser biólogo, mas eu queria ser astronauta. Eu queria pesquisar a vida em outros planetas, mas né? A gente nasce pobre. Aí não dá. Tem sonho que não dá para sonhar. A Paula está comentando que o amigo fazia biomedicina, trocou para farmácia. Acontece, gente. A Dilane entendeu. Juliana, concordo. Lidar com o público e dinheiro dele é terrível. Imagina. Eu vou botar meu Insta no comunicado aqui, quem quiser seguir. Eu estou sempre divulgando
Cadê aqui? TH Manchester, sou eu. Estou sempre divulgando curso, indicando profissionais interessantes da área. E, geralmente, quando eu indico alguém, né, a gente explicar uma coisa, isso é importante explicar para vocês, tá? Quando eu indico alguém, às vezes vem um aluno e fala assim: ah, professor, acabou de se formar, me divulga aí, professor. Cara, então, para eu divulgar alguém, eu preciso conhecer o trabalho da pessoa. Então, se vocês foram são meus alunos agora, daqui a pouco, quando vocês se formarem, eu preciso conhecer o trabalho de vocês, para eu poder divulgar. Porque eu não vou divulgar só por amizade, porque divulgação de um trabalho exige responsabilidade, tanto da pessoa que eu estou divulgando, quanto minha. Então, eu não posso chegar, só porque é meu amigo eu vou divulgar. Não, geralmente quando eu divulgo, né, por exemplo, eu divulgo a minha arquiteta, que também é minha amiga, mas ela projetou a obra da minha casa e ficou muito bom. Então, aí eu vou indicar. Essa minha amiga, ela é minha amiga há 22 anos. A gente fez mestrado junto. Eu sei como é o trabalho dela. Então, eu vou indicar. Eu já fiz algum procedimento com ela? Ainda não. Vou fazer. Mas eu não posso chegar aqui e divulgar pessoas só por coleguismo. Isso não existe. Tá? Existe o quê? Você pagar o seu amigo, porque as coisas não podem ser na amizade, é um profissional. Tem que parar com essa mania de, dá desconto. Não, dá desconto bodega nenhuma. É um profissional, o seu amigo vive daquilo. Então, uma coisa é você pedir o desconto lá na loja, outra coisa é você chegar para o seu amigo, faz um desconto aí para mim. Se ele puder, se ele quiser, ele vai fazer, ele é seu amigo. Mas não se precifica o trabalho de outra pessoa. Tá? Não façam isso, isso é eticamente muito feio fazer. Então, vai, faz um procedimento com seu amigo, certifica a qualidade e divulga. Eu acho bonito fazer isso. Então, geralmente, as pessoas que eu divulgo são pessoas que eu conheço. Né? Às vezes, eu divulgo a minha amiga que é tatuadora. Você já fez tatuagem com ela? Ainda não fiz, mas ela já tatuou amigos meus e eu já vi o trabalho dela. Então, eu vou divulgar. Só que quem eu nunca vi o trabalho, eu não vou divulgar, gente. Isso é o correto. Ainda mais porque eu não vou, por exemplo, ganhar dinheiro de alguém para divulgar. Eu não aceitaria. Me divulga aí, professor. Vou te dar aqui um procedimento de graça. Não, eu não vou fazer isso. Pode ter certeza que eu não vou fazer. Tá? Quem mais alguém perguntou? Já botei meu Insta aqui. A Ângela está falando que acha difícil saturar a estética. Acha que vai aumentar. Eu também acho que vai aumentar. Só que eu só acho que assim, tem que tomar cuidado, porque muita gente está buscando essa formação. Eu falo para vocês porque eu sou professor, não só da Veiga, já dei aula em outras faculdades, tenho contato com outras faculdades ainda, e é um curso que está bem, bem amplo no momento. Sempre foi meu sonho fazer educação física, porém não existe muito mercado de trabalho. Isso é verdade. Tá? Mas, porque a educação física já passou o boom das academias. Quando eu era frangão, ainda sou frango, né? Mas eu era aquele adolescente que tinha 1,70 m, 40 quilos. Era eu. Era pele e osso, né? Então, nos anos 2000 ali, que foi o boom das academias, já passou esse boom. Teve o boom dos personal trainer, que também já passou. E agora a gente está no finalzinho do boom do crossfit, do treinamento funcional. Então, uma coisa que também já não está mais tanto em alta, né? Então, vários ciclos de educação física já aconteceram e já passaram, né? Então, tem que ter atenção, tem que ver se no futuro tem alguma outra coisa se desenhando para dar destaque na profissão. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo doutorado lá na UERJ, onde eu trabalho, que ela é educadora física e a clientela toda dela é idosos. Então, ela faz o quê? Ela projeta exercícios para idosos. Ela só trabalha com idosos. Se eu chegar para ela, amiga, eu quero ser minha personal. Ela não vai topar, porque ela trabalha com. A não ser que ela ache que eu sou velho, né? Até pode ser. Mas ela não trabalha. Então, há nichos a serem explorados. Tá? Por exemplo, o colega da educação física, que está em alta hoje, os paratletas. Olha quanta a gente ficou em grande destaque na Paralimpíada. Então, olha aí, isso é coisa que está crescendo. Né? O planejamento estratégico
de treinamento de para-atletas. Porque assim, era muito futebol, muita academia, então isso já está se diluindo, né? E a gente está abrindo olhos para outras modalidades, outras pessoas, incluindo pessoas. Então olha para o futuro, olha para o que está aparecendo de novo. Tenta, às vezes, não olhar só para o que já apareceu no passado, mas olhar para frente, tá? Vamos lá, gente, para a gente finalizar a nossa matéria, que está linda, está maravilhosa. Então a gente chegou aí no final da terceira semana, gente. Eu falei que no máximo a gente iria até o comecinho da quarta, né? Então, ao final da terceira semana, a gente teve aí o processo de neurulação. Então, o nosso embrião ele vai estar mais ou menos com esse formato aqui. A ectoderme, né? Esse aqui já são componentes da mesoderme diferenciados, e aqui a endoderme, tá? Ah, professor, e agora, o que cada coisa é? Gente, fiz esse quadro aqui, tá? Tirei esse quadro aqui de um livro, tá? Ele não é assim, eu dei uma ajustada para ele ficar bonitinho aqui no slide. Mas quais tecidos derivam de homem, do homem, né? Vão formar o homem. A ectoderme vai derivar, então, a epiderme é a camada mais externa da pele, e todos os derivados: pelo, unha, glândula sudorípara, glândula sebácea, parênquima, dutos das glândulas mamárias, principalmente. Tá? Tem outras glândulas na história, mas a nível de epiderme do revestimento. Epitélio da córnea e do cristalino do olho. Esmalte do dente, né, o órgão do esmalte. Os componentes da orelha interna, tudo é ectoderme, hein, gente? Essa coluna aqui é toda ectoderme. Lembra que eu falei que as glândulas são todas derivadas de epitélio e revestimento. Então, olha quantas glândulas a gente já falou aqui. As glândulas da pele, ó, a adenohipófise, que é uma glândula. Especificamente, né, o lobo anterior dela. As mucosas da cavidade oral e da parte inferior do canal anal. Então, a gente está vendo os dois extremos do tubo digestório, né, a cavidade oral e a cavidade anal. E, né, como a gente viu, acabou de ver, o tubo neural e o sistema nervoso, o tubo neural que é o central, o sistema nervoso central, e a crista neural que vai dar origem ao sistema nervoso periférico. Então, como eu falei ali, toda a parte da neurulação é para formar o sistema nervoso. Legal, externo, né? Mesoderme, a gente entende que é meio que no meio. O que está no meio do corpo? Está abaixo, né, do revestimento do corpo. Tecidos conjuntivos, todos eles são mesoderme. Então, incluindo aí conjuntivo embrionário, mesênquima, conjuntivo propriamente dito, que a gente viu lá, o denso frouxo, que a gente viu nessa disciplina. Os especializados, cartilagem, osso, adiposo, sanguíneo, hemocitopoético e o linfóide, que vai dar origem aos vasos linfáticos. E tecidos linfóides, né, o timo, por exemplo, tudo aqui é originário da mesoderme. Toda a musculatura estriada e lisa, mesoderme. Então, tudo, aula de músculo, tudo aquilo ali foi originado da mesoderme. Tá? Coração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, incluindo o revestimento endotelial. Então, todo o sistema cardiovascular, todo ele, mesoderme. Ok? Rins e gônadas, ovários, testículos, dutos genitais e derivados, ou seja, ureteres, tuba uterina, que a gente falou que eram órgãos análogos, lembra? Então, úteros, duto deferente, todo o mesotélio, epitélio que reveste a cavidade do pericárdio, a cavidade pleural e peritoneal, ou seja, todo o revestimento do tórax, da região do torácica e o abdômen, é o mesotélio, é de origem de mesoderme, e o córtex da suprarrenal. Suprarrenal não é glândula, mas você falou que a glândula toda é derivada da ectoderme, da epiderme? É. Só que lembra que é derivado, mas ela pode sofrer ali modificações e acumular outros tecidos de outras origens, tá? Beleza. E a endoderme? A endoderme, epitélio do canal alimentar, menos da cavidade oral e da região anal, que era a ectoderme, tá? Cadê? Aqui, ó. Então, esôfago, estômago, intestinos, endoderme.
epitélio de glândulas anexas do sistema digestório, fígado, pâncreas e vesícula biliar, são os anexos do sistema digestório, tá? A gente vai ver isso em outras disciplinas. Epitélio da bexiga, que a gente viu lá que é o tecido epitelial, esqueci o nome, de transição, e a maior parte da uretra. Epitélio do sistema respiratório, então os alvéolos pulmonares são de endoderme. Componentes epiteliais da glândula tireoide, paratireoide e timo. Parênquima das tonsilas, que são essas glândulas aqui que a gente tem, né, que chamava antigamente de amígdala. E epitélio de revestimento da cavidade timpânica e das tubas auditivas, que é a trompa de antigamente chamada de trompa de Eustáquio, né? Então agora a gente entendeu de onde vêm todos os tecidos que a gente viu, que era o objetivo, aí a gente finaliza a nossa matéria com esses conteúdos. Beleza, gente? Olha que lindo aí. Professor, aqui não tem tudo, né? Então tem que olhar o capítulo do livro que fala dessa parte, tá? Mas esse aqui foi do Ross, tá? Então, da parte de histologia, que ele vai diferenciar todos os tecidos. Trouxe para vocês também algumas curiosidades, como a fertilização in vitro. Tá? A fertilização in vitro é necessária quando ocorre algumas deficiências ou ali dos óvulos da mãe, os ovócitos, né, que a gente aprendeu já que não é óvulo, ou dos espermatozoides, né? Como, por exemplo, número ou motilidade inadequada do espermatozoide, ele não consegue nadar até a tuba, por exemplo. Obstrução de tuba, tem mulher que tem a tuba obstruída, então o óvulo, o espermatozoide não consegue chegar. Né? Alguma malformação de corona radiata, da zona pelúcida, também pode acontecer, que atrapalha a fecundação. Então, parte-se para a estratégia de fertilização in vitro. Quem faz isso daqui é biomédico, tá, gente? Deixar bem claro aqui quem atua nisso aqui, biologia e biomedicina. Quais seriam as etapas, por exemplo? De cara, estimulação de produção de gameta, né? Você colhe o gameta, você tem que produzir, ou você vai retirar o óvulo, o ovócito ovulado, ou você vai tirar ele do ovário direto, tá? É possível as duas situações. 2, então, obtenção dos gametas, ou você pega o óvulo, ou você faz por laparoscopia, remove direto do ovário. 3, armazenamento, eles podem ficar congelados por décadas, se for interesse da mulher, por alguma razão, sei lá, ela quiser congelar os óvulos, é possível. E congelar o espermatozoide também. E em uma placa de Petri ou uma Amber Dish, né, que é uma plaquinha de vidro específica para isso, você faz a fertilização. Tá? Em algumas situações, você só precisa... Deixa eu ver se eu botei foto. Você só precisa colocar o espermatozoide e os ovócitos ali, que ele consegue mesmo... mas ele nada pouco, né, professor? Mas ele consegue fazer, já que ele você coloca num ambiente mais... menos desfavorável para ele. Colocou na placa, fertilizou. Legal. Aí você faz em laboratório a cultura do embrião. Essas fases iniciais que a gente viu até a segunda semana, até a primeira, você consegue fazer facilmente em laboratório, tá? Nas placas. Pode congelar os embriões fecundados, tá? E implantar alguns, tá? Geralmente implanta mais de um, porque é comum, por exemplo, você implantar 3, vingar só um. Isso é comum, tá? Ou como aconteceu com meu amigo, que eu sou afilhado de gêmeos, sou padrinho de gêmeos, porque a minha amiga fez anos fertilização in vitro, aí nos últimos 2 óvulos, ela tentou a última vez, os 2 vingaram. Tem gente. Acontece, coisas da vida, da medicina, da crença de cada um, Deus, Buda, lá, o que for, às vezes acontece, tá? Mas geralmente você faz isso. Aquela gravidez de texto para os professores. Acontece às vezes por causa disso? Acontece às vezes por causa disso. Implanta 6 embriões, os 6 vingaram. Em alguns casos, será necessário ocorrer a microinjeção.
que é esse processo aqui também feito por biólogos e biomédicos, tá? Você pega uma pipeta, faz uma sucção, gruda o ovócito aqui, percebam que ele tem aqui, olha a corona radiata dele em volta, que dá para ver as células todinhas ali, a zona pelúcida, que claramente dá para ver, ó, esse halo branquinho, e injeta o espermatozoide, pega uma outra pipeta, você suga um espermatozoidezinho e pá, injeta ele direto no citoplasma do óvulo. Essa daqui seria a fertilização in vitro com a microinjeção. E logo depois você observa, olha aqui, já o núcleo, ele já fusionado e aqui ele já começando a dividir. Ok? Uma coisa linda. É lindo isso aqui, né, gente? Para entender melhor esse passo a passo, tem um vídeo que eu coloquei aqui, fertilização in vitro passo a passo, um vídeo curtinho, né? Mostra aqui, olha, que mostra os equipamentos, mostra tudo com mais detalhes, e eu recomendo vocês darem uma assistida, tá? Então, amanhã vai estar disponível para vocês. Vou tentar gravar na parte da manhã, tá, gente? Ah, não, na parte da manhã não dá porque bate sol aqui. Fica impossível gravar. Então, eu gravo na parte da tarde. Vou tentar gravar logo depois do almoço, de 2 às 4 da tarde, mais ou menos, para disponibilizar a aula de revisão para vocês fazerem logo, tá? A prova de vocês é que dia mesmo, que vocês comentaram aí? Professor curte Slipknot. Pô, fui no show, cara. Que isso, tá brincando? Foi no show que eles fizeram lá no Genesse Arena. E não vem mais, tá? Que agora eles vão no Knot Fest e foram direto para São Paulo no outro ano. Quem viu, viu, meu. Agora o negócio é minha esperança agora é que Linkin Park venha pro Brasil com a vocalista nova. Ah, cara, tô doido pra ver. Faz educação física, observou que onde malha, as pessoas de mais idade têm dificuldade de executar os movimentos, exatamente. Os professores não ensinam, tem 45 anos e está pensando em ir para essa área. Isso aí, cara. A população do Brasil está finalmente entrando em processo de envelhecimento. Então, por exemplo, há 65 anos, que eram consideradas as pessoas já estarem bem velhas, né? Porque a expectativa de vida era 70 anos, a gente já está chegando à expectativa de vida acima de 80 anos. Então, pessoas de 65 anos vão estar aposentadas e querendo curtir a vida, querendo se cuidar, fazer uma academia, quem se divorciou quer casar de novo, quem está solteiro quer pegar todo mundo. Então, é isso. Então, vai ter campos, eu acho que vai ter campo, é uma área interessante, né? A gerontologia, que é o cuidado do idoso, né? É uma área que eu acho que é extremamente promissora. Extremamente. Então, aí tanto agrada quem é a galera da estética, porque vai ter mercado, tem mercado já para isso, e a gente viu aí que a educação física, a nutrição de idosos é uma coisa diferente. Que a gente vai, por exemplo, eu já tenho a minha diabetes tipo 2 aqui. O que vai ter gente manifestando diabetes tipo 2 de uma vida inteira de comer açúcar nos níveis que a gente comia antigamente, que era super normal, né? A gente beber uma garrafa de Coca-Cola por dia, não está no gibi o que vai aparecer de gente com diabetes tipo 2 em breve. Então, olha a galera da nutrição. Então, assim, campo para saúde sempre teve e sempre vai ter. Tá? A gente só precisa ter aquele feeling de verificar o que está dando mais destaque, o que está aparecendo, o que está remunerando melhor, qual nicho que eu estou conseguindo aqui me inserir com mais eficiência. Então, essa é a noção que vocês têm que ter. Beleza, gente? Alguém comentou, minha namorada tem um ovário policístico, qual dificuldade ela pode enfrentar na hora de engravidar? Cara, assim, quem tem ovário policístico, muita gente está engravidando normalmente por conta dos tratamentos que hoje em dia são bem mais eficientes, tá? A prova é dia 21 a 24, a prova começa amanhã, então dá tempo, né, de eu gravar, deixar lá, vocês assistirem a revisão, verem os exercícios. Então dá, né? Tá, então, ó, vamos combinar então. Na parte da tarde de amanhã, eu vou gravar essa aula e até estourando umas 5, 6 horas da tarde vai estar disponível para vocês, tá, gente? Eu realmente, desculpa, aí foi falta de eu mesmo me ligar, porque eu fui no automático aí, então não me liguei que
a revisão ia ficar gravada na minha cabeça. Eu reservo as aulas, né? Por exemplo, dou aula sexta-feira esse horário. Eu não faço nada nem um dia da minha vida nesse horário. Eu já tinha planejado semana que vem para dar aula. Melhor porque sexta que vem eu sextarei, não precisarei dar aula. Ó que beleza. Então é isso, gente. Galera, muito obrigado por essa jornada, estarmos juntos. Foi muito prazeroso para mim. A turma grande.